E pessoal, hoje eu apareci com fatinho, com câmerazinha. Seguinte, hoje vamos começar a falar de processo de negócio, aquela parte mais teórica, a gente está começando a finalizar, né? A gente vai começar a ter muito mais prática agora. Então, nesse slide aqui, eu vou falar para vocês sobre o processo, né? O que são os processos, como é que a gente define processo, esse tipo de coisa, tá? E logo em seguida a gente já pode começar a mexer com o Visage, tá? Então a gente já vai começar a mexer aí com o Visage, certo? Então vamos começar, né? Pra gente conseguir dar conta de tudo que temos, tá? Então olha só. Um pouquinho para baixo. Então é o seguinte, ó. O termo processo é utilizado em vários tipos de contexto, tá? Então a gente tem essa definição de processo, então processo educacional, processo de ensino-aprendizagem, vocês estão familiarizados, já devem ter ouvido muito. Processo médico, processo de desenvolvimento de software, também um outro tipo de processo que vocês já estão familiarizados. Um processo civil, né? Então aqueles processos, né? Os trâmites, esse tipo de coisa. Então existem muitos tipos de processos que vocês já estão familiarizados mais ou menos com essa noção, né, do que é um processo, tá? Bom, o processo aqui que a gente vai estudar são os processos de negócio. Então a gente já vinha falando de modelagem de negócio, as visões que a gente tinha que implementar quando a gente desenvolvia e iria modelar esses processos, esse tipo de coisa, tá? Vocês podem encontrar também esses processos de negócio como processos empresariais, processos de gestão, processos produtivos, processos operacionais. Então, todos esses aí fazem referência justamente a um processo de negócio. Bom, quando a gente vai falar sobre processo de negócio, a gente tem que ter um cuidado a mais em relação à definição de escopo, tá? Então, se a gente não consegue fechar direitinho qual é o escopo que a gente está atendendo naquele processo, a gente vai ter uma definição incorreta desse processo, tá? E aí, muitas vezes, a gente vai tentar, em vez de modelar um processo, a gente vai estar modelando toda uma família de processos como se ele fosse um processo só, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com esse escopo aí. Além de que esse escopo aí vai interferir nessa melhoria dessas atividades, né, desse processo, a modelagem e esse desenvolvimento para a melhoria do processo. Bom, então, mas o que é o processo, Cris, no final das contas? Tá? Um processo aí é uma coleção de atividades, tá? De tarefas, uma sequência de tarefas que a gente vai conseguir desenvolver algo, vai chegar a um objetivo. Tá? Então, a gente vai ter um objetivo definido e esse processo, ou seja, essa coleção de passos aí, vai levar a gente a esse objetivo, tá? Então, ó, a gente tem que aí atingir algum resultado, tá? Então, a gente tem um objetivo aqui, uma saída definida, tá? Bom, e aí, algumas propriedades, né, quando a gente fala de processo de negócio. Então, o processo de negócio, ele vai envolver trabalho, tá? Então, é uma ação que está sendo desenvolvida, certo? Possui um nome na forma de verbo nome. Então, matricular um aluno, realizar compra, tá? Então, é um verbo com um nome, tá? Que vai dar o nome do nosso processo. Vai produzir um resultado específico. Então, a gente tem um objetivo a ser alcançado ao final desse processo, tá? Então, ele tem um resultado que deve ser alcançado. E ele sempre vai ser iniciado por um evento específico. Existem vários tipos de eventos que podem iniciar um processo. E aí a gente vai ver esses mocinhos, tá? Então, o primeiro detalhe aí que eu falei do envolve trabalho, tá? Então, todo processo vai envolver aí um trabalho, certo? Trabalho no sentido de um conjunto de atividades, sequência de passos de decisões, tá? Então, ó, esse trabalho, essa atividade pode ser executado por uma pessoa, por uma máquina, por ambos,
Gente, o processo nem sempre ele vai ser manual, tá? Então, o processo você pode ter atividades automatizadas, né? Sistemas sendo envolvidos ali na execução daquele processo, tá? Ou pessoas mesmo desenvolvendo determinadas atividades, ok? Bom, possui um nome na forma de verbo-nome. Então, eu já estava meio que falando com vocês aqui o exemplo, matricular aluno, efetuar empréstimo de livro, financiar veículo. Então, o nome, tá, sempre vai estar nesse formato, um verbo e um nome, tá? Por quê? Vai justamente representar essa ação, esse movimento de trabalho que existe no processo, tá? E esse nome sempre vai indicar, já vai fazer uma ligação com esse resultado que a gente vai ter. Então, matricular aluno. Então, ao final, o aluno vai estar matriculado. Efetuar empréstimo de livro. Ao final, o que é que vai acontecer? O livro vai ter sido realizado o empréstimo do livro. Financiar um veículo. Ao final, vai ser um veículo financiado, tá? Então, o nome desse processo, ele já vai fazer essa referência ao nosso objetivo, ao nosso resultado, tá? Bem simples. Bom, exemplo aí, tá? Deixa eu vir aqui um pouquinho pro lado. O processo realiza a matrícula. Tem como resultado esperado que a matrícula tenha sido realizada. Isso aí foi o que eu comentei com vocês. Então, aqui temos um outro processo. Por exemplo, um processo chamado adquirir novo cliente. Então, nós temos um verbo seguido de nome, tá? Então, adquirir um novo cliente. Qual é o resultado? A gente tem que adquirir um novo cliente. Um novo cliente deve ser adquirido, tá? Então, trata-se de um resultado discreto, contabilizável e essencial. Então, a gente consegue, né, visualizar, né, isso aí. A gente consegue contar essa questão dos clientes, né? E trata-se aí de um processo essencial aí ao nosso negócio, tá? Então, o nome do processo aí, ó, vai ser um verbo de ação, mas o nome que já foi dito, tá? Só verbos de ação devem ser usados para nomear um processo, tá? Porque eles vão indicar aí uma única atividade que acontece. Então, adquirir é um verbo de ação. Ah, Cris, mas um verbo já é indicação. Indica. Mas tem alguns verbos que essa ação, na realidade, ela não tem esse formato discreto, tá? Ela termina abrangindo muito mais do que uma única ação, tá? Então, esse verbo, algum verbo pode indicar dentro desse verbo uma série de ações, no final das contas. Quer ver que vocês vão entender? Gerenciar relacionamento com o cliente. Então, é um verbo? É um verbo, gerenciar. Mas não é um verbo de ação, né? No sentido de ter uma precisão de informar o que está sendo feito, tá? Então, dentro de um processo de gerenciamento, a gente pode fazer tanta coisa dentro de um gerenciamento, né? Então, ele é um processo ele é um verbo que ele não é preciso na sua ação. Então, a gente tem que buscar verbos que são precisos na sua ação, tá? O resultado que ele quer aqui vai ser o relacionamento com o cliente é gerenciado, tá? Não discreto, então é algo muito abrangente, tá? Então, você não tem aquele conjunto discreto de resultado, tá? Não contabilizável também, tá? E não é essencial, ou seja, ele não é um objetivo, tá? Então, o que é que esse resultado vai significar aí? Relacionamento com o cliente é gerenciado? Nada, tá? Você não tem nada de palpável quando você vê um processo com essa nomenclatura. Você não consegue visualizar realmente o que é esse gerenciamento do relacionamento. O que é esse gerenciar o relacionamento? Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, tá? Então, no final das contas, ele termina não indicando muita coisa, não, tá? Então, gerenciar é um verbo impreciso, da mesma forma que manter, administrar, manipular, tá? Então, um verbo impreciso tende a indicar uma atividade ou múltiplas atividades que acontecem ao longo do tempo, tá? Pode indicar algum objetivo geral e não nos ajuda a visualizar um único resultado específico,
tá? Então a gente perde justamente essa característica dele ser discreto. Okay? Então, a gente não consegue informar aqui, por exemplo, quantos gerenciamentos de relacionamento com o cliente foram utilizados, foram realizados, tá? Com essa formatação que está aqui, tá? Com esse nome que tem aqui, tá? Então, quando a gente para analisar, gerenciar relacionamento com o cliente, na realidade a gente termina que verifica que trata-se de uma área de processo. Né? Então, na realidade, ele vai ser uma área de processo que vai ter, na realidade, são vários processos aí dentro, para que a gente consiga manter um relacionamento com o cliente. Então, você não tem só uma ação, você tem várias frentes aí para poder manter esse relacionamento, tá? Então, ó, é uma área de processo e, portanto, é necessário quebrá-la em processos de negócios individuais, tá? Então, como eu falei, ele termina que ele é tão amplo que você consegue encaixar vários processos ali dentro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, assegurar um novo cliente, atender uma solicitação do cliente, tá? Então, tudo isso são processos dentro de um gerenciamento de relacionamento, tá? E aí, cada um deles vai ser modelado, né, separadamente, tá? Então, a gente visa aí capturar informações relativas às interações com o cliente, inclusive com clientes em potencial, certo? Para criar e automatizar toda uma variedade de processos que identificam, descrevem e valorizam os clientes. Então, isso aqui seria o escopo desse processo que a gente chamou de gerenciar relacionamento com o cliente. Então, veja como ele é abrangente, tá? Então, veja como ele está muito grande, esse escopo. Tá? Então, não está um escopo bem definido. Então, ele traz aquela problemática lá do escopo que eu coloquei logo no início. Então, esses processos aí que a gente descreveu, eles ajudam a personalizar interações novas e em curso, para, com ótima relação custo-benefício, captar, permanecer próximo e reter esses bons clientes. Então, vejam que realmente é um escopo muito grande, tá? Muito grande esse escopo. Bom, ele produz um resultado específico. Então, todo processo, ele vai ter aí um resultado específico, tá? Então, o resultado de um processo deve apresentar as seguintes características. É discreto e identificável, então a gente consegue ter essa visão do que é esse resultado, a gente consegue identificar facilmente. É contabilizável, então é possível contar o resultado que a gente tem. E o resultado é essencial, então esse escopo, esse objetivo que ele traz, ele é essencial ao nosso negócio. Então, ó, quando eu digo discreto e identificável, né, você pode diferenciar instâncias diferentes do resultado, né, então você consegue ter essa visualização. Então, faz até sentido a gente falar em instâncias individuais, tá? Então, você consegue fazer essa visualização individual de cada vez que esse processo vai sendo executado. Tá? No processo aqui, ó, efetuar empréstimo de livro, por exemplo, ó, podemos identificar um determinado livro que foi emprestado, tá? Então, a gente consegue identificar especificamente, né, aquele processo, quando você executou aquele processo, você consegue identificar esse objetivo. Possível contar o resultado, tá? Então, quantos resultados foram produzidos? A gente também vai conseguir contabilizar aí. Então, a gente consegue contabilizar, por exemplo, quantos livros foram emprestados num dia, numa semana, num mês, quando a gente consegue executar esse processo. Então, a gente consegue contabilizar quantas vezes esse processo foi executado. Tá? Então, tanto com empréstimo como matricular aluno, a gente consegue definir quantas matrículas foram feitas, tá? Então, o processo ele tem sempre esse caráter, essa característica, tá? De ser contabilizável. O resultado é essencial, tá? Ou seja, ele é essencial para a nossa empresa, para o nosso negócio, tá? Então, não representa aí um simples fruto de uma implementação específica, tá?
Então, ele realmente, o que ele traz, ele é fundamental nas operações da empresa. Então, os processos que serão modelados são processos que são essenciais. A gente está preocupado aí com o que e não com quem ou como, tá? Então, a gente está preocupado onde é que a gente vai chegar, tá? E não o quem aí. Em resumo, a identificação de um conjunto de atividades como um processo independe de quem faz ou como é realizado. Tá? Um processo deve ser definido em função da essência do que ele faz, então do objetivo que a gente quer alcançar. Bom, e a gente disse também que todo processo vai ser iniciado por um evento. E aí existem vários tipos de eventos que podem startar esse processo. Tá? Então, pode ser uma ação, iniciar com uma ação. Pode ser temporal, então a gente pode chegar numa determinada data, num determinado horário do dia que a gente precisa executar aquele processo. Ou a gente atinge uma determinada condição, por exemplo, um limite de estoque foi atingido e a gente precisa realizar compra de material. Então a gente tem condições ou regras que podem também startar um processo, tá? Então, exemplificando, falando melhor aí desses eventos, tá? Então, o primeiro evento de ação. Então, ele vai acontecer quando uma pessoa ou organização decide fazer alguma coisa. Então, não é possível prever a ocorrência desse evento, tá? Então, é algo que existe, que está lá disponível para ser executado, mas não tem um horário certo, um dia certo para a gente conseguir fazer essa execução, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um empréstimo de um livro, você não tem como saber quando o cliente vai chegar para fazer esse empréstimo de livro, tá? Então, mas você tem esse respaldo, você tem esse processo que pode ser executado, tá? Então, a empresa decidindo contratar mais um empregado. Então, um processo lá chamado contratar empregado. Quem é que vai iniciar esse processo? Um evento de ação. Então, quando eles decidem contratar, aquele processo, ele é inicializado, tá? Então, a gente inicia ele aí, a partir daí. Então, são processos aí que são iniciados com um evento de ação, tá? Então, chega um determinado momento que é necessário e aí ele vai ser executado. No evento temporal, né? Então, já faz essa referência a tempo, okay? Então, aí ele vai ser executado, esse processo vai ser executado quando uma determinada data ou hora é alcançada, tá? Então, chega uma determinada época vamos dizer que minha empresa toda sexta-feira ele faz ai meu Deus do céu, esqueci o nome, não é levantamento do estoque não é levantar o estoque não, o sentido é esse, mas me fugiu o verbo para poder dizer que vai fazer o levantamento, né, do estoque. Porque na realidade levantamento não é um verbo, tá? Então não seria nesse sentido, né? Contabilizar estoque pode ser, né? Contabilizar estoque. Então toda sexta-feira, né, num determinado horário, 18 horas, eu vou, ou 17 horas, eu vou iniciar um processo de contabilizar o meu estoque, tá? Então fecho aí as minhas vendas e aí eu vou contabilizar o meu estoque, tá? É um processo que pode ser definido. E aí a gente consegue, então, definir quando é que ele vai acontecer, tá? Porque ele tem uma data e uma hora certa para fazer, tá? Para ser realizado. Muitos eventos nas empresas vão ser disparados por eventos temporais, então é muito comum. Então, fazer fechamento de uma agência, né? Promover um funcionário, então tem uma certa época do ano que eles fazem a promoção do funcionário, quando o funcionário atinge não sei quanto tempo dentro da empresa, aquele plano de carreira dele que ele sofre uma promoção, tá? Então, muito referente aí a plano de carreira, né? Então, são eventos que têm uma época certa para ser executada. Por exemplo, a época de matrícula. Pronto, matricular aluno, tá? O matricular aluno, existe uma época específica, existe um período específico para realizar essa matrícula, tá?
Então, não é em qualquer época do ano que a gente vai realizar a matrícula lá no IFES, por exemplo. Tá? Então, depende de uma data, de uma hora específica para isso. E temos aí o evento de condição ou regra, ou seja, uma determinada condição é alcançada, uma regra é alcançada, né, algo que está sendo monitorado, e quando essa condição, essa regra é atingido, o processo é iniciado. Tá? Então, ó, acontece quando alguma atividade de monitoramento identifica alguma condição de exceção. Tá? Então, aqui, ó, nível de estoque está abaixo de determinado limite. Então, quando chega a um determinado limite, ó, monitoramento já faz o alerta para que a gente possa realizar compra, né? Então, esse processo de realizar compra, ele vai ser iniciado quando o nível de estoque chegar num determinado limite, ok? Número de currículos chegou a 20, tá? Então, temos lá um processo lá em relação a uma seleção, por exemplo, tá? Selecionar empregado. E aí a gente vai fazer uma seleção, toda vez que a gente tiver a quantidade de currículos chegar a 20, a gente vai fazer uma pré-seleção de candidatos aí, vamos dizer assim, tá? Olha um exemplinho aí, tá? Então, nós temos aqui, ó, já utilizando elementos da BPMN, tá? Então, anotação de modelagem de processos de negócio, tá? Tinha um exercício, acho que não sei se eu corrigi com vocês, que dizia modelagem de processos burocráticos, tá, gente? Não é burocráticos, tá? É modelagem de processos de negócio, B aqui é de business, tá? Então, esse N aqui é da notação dessa linguagem. Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que vem pela frente aí pra gente, tá? Então, toda vez que eu tenho aqui esse reloginho aqui, eu estou indicando que um evento temporal vai iniciar o processo, tá? Então, ó, início do período de matrícula, certo? Então, bater o tempo de início de período de matrícula, eu vou realizar a matrícula. Percebam que esse realizar matrícula é um verbo, um nome, e ele tem esse sinalzinho de mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui é um subprocesso, tá? Que tem uma série de atividades que são realizadas aqui dentro. Quando a gente está lá na ferramenta, a gente clica nesse maisinho, ele expande, tá? E mostra pra gente quais são essas atividades, ok? A gente consegue ir fazendo essas ligações entre os diversos processos. Bom, aí o que é que acontece? Ó? Se acontece aqui um evento de erro, né? E aí, um evento intermediário, e aí o aluno não conseguiu realizar a sua matrícula, o que é que acontece? Ele vai ter que esperar aqui, ó, o início do período de matrícula para retardatários. Então, quem não conseguiu, não foi fazer a matrícula, tem que esperar o tempo da rematrícula, tá? E aí ele vai entrar num processo de realizar a matrícula com o retardatário. Percebam que tem um maisinho aqui também. Isso quer dizer que também é um subprocesso, tá? Então ele vai expandir aqui as atividades aqui dentro, tá? Bom, se o aluno... Não sei porque tá essa tela não tá ficando bacana, não. Toda vez que eu faço essa expansão nas apresentações, ele está distorcendo um pouco o tamanho e vocês não conseguem ver toda a imagem. Eu já percebi isso nos outros vídeos. Mas vamos lá. Então, vou realizar a matrícula com retardatário, tá? Aí ele vai realizar essa matrícula. E aí ele vem para cá, né? E aí, a partir do momento que ele vem para cá, aí se ele for fazer alguma modificação, né, na matrícula, ele vai vir aqui para realizar a modificação de matrícula. Se não tem nenhuma modificação a ser feita, ele vai lá e ó, matrícula concluída. Aqui, o que tem aqui na realidade é um outro evento de erro, né? Se o aluno ele não faz a matrícula nesse período, tá? Então, o que acontece com o aluno fica sem vínculo com a universidade, tá? Então, basicamente, mais ou menos para vocês entenderem como seria a leitura de uma modelagem dessa aí, tá? Então, essa ainda não é a modelagem propriamente dita que a gente vai fazer, porque a gente vai trabalhar de uma forma mais específica, mostrando, né, quem são os atores envolvidos no processo, tá?
Mas isso aí seria um macro processo, tá? Lembra do macro processo? Então, seria um macro processo que tem vários subprocessos dentro dele, tá? Dentro do subprocesso tem as atividades e as tarefas, certo? Bom, e aí vamos a uma definição formal do que seria esse processo de negócio, tá? Então, o processo de negócio é uma coleção de atividades interrelacionadas, se relacionam, iniciado como resposta a um determinado evento. Lembram? Eventos que podem ser eventos de ação, né? Eventos temporal e eventos de condição, tá? Ou restrição, tá? Que procura alcançar um resultado. Então, sempre vai ter um resultado vinculado a esse processo, tá? Esse resultado ele é discreto e específico para um cliente e outros interessados no processo. Então, os que são interessados, ele vai ter esse resultado aí discreto, tá? Bom, mais um exemplinho aí para vocês, tá? Então, nós temos aqui um evento. Cliente deseja que o serviço telefônico seja movido de lugar. Eu tenho uma linha telefônica e eu quero que essa linha telefônica saia desse meu endereço e vá para um outro endereço, tá? Vamos dizer assim. Então, eu tenho um processo aqui, ó. Qual o nome do processo? Mover serviço telefônico, tá? Quando é que ele é iniciado? Um evento de ação. Então, o cliente deseja que o serviço telefônico seja movido de lugar. Então, a partir do momento que o cliente tem aquela vontade de modificar, ele vai startar esse processo aí, mover serviço telefônico, tá? Então, o que é que eu tenho aqui dentro? Eu tenho capturar um pedido de serviço, depois vou atribuir as facilidades de rede, instalar os equipamentos, confirmar a qualidade de serviço e ativar essa conta, tá? O que é que vai ter de resultado para o meu cliente? O serviço vai ter sido realizado, vai ser movido, né, para o endereço que ele solicitou. Para a empresa, vai ser uma conta ativa, com boleto de cobrança, com alteração aí do endereço, tá? Então, um processo de negócio é uma cadeia fim a fim, certo? Então, tem um início e um fim. E aí você tem um evento de disparo inicial, tá? Em direção a resultados finais, que está aqui no final, tá? É uma coleção de atividades interrelacionadas, então vejam que elas se relacionam, iniciadas em resposta a um evento de gatilho, que alcança um resultado específico, nesse caso aqui, tá? E discreto para o cliente e os outros stakeholders, né? Os outros envolvidos nesse nosso processo, tá? Então vai ter aí os resultados para esse pessoal. Então é bem simples, é uma noção bem simples do que é esse processo de negócio, tá? E aí o processo ele pode ter algumas classificações, tá? Então eles podem ter classificação de acordo com as atividades que podem ser modeladas. Então pode ser processos executivos ou estratégicos, então aquele nível estratégico. Pode ser um processo de criação, tá? Ou colaborativo. E os processos transacionais ou operacionais. Tá? Então, são esses três tipos aí. Basicamente, se vocês lembrarem lá da disciplina de Fundamentos de Sistemas de Informação, que vocês tinham uma pirâmide, né? Da hierarquia das empresas e até dos sistemas, né? Que estão lá vinculados. Você tem a parte administrativa, a parte gerencial, né? E a parte mais operacional, tá? No caso aqui, não é colocado esse gerencial, porque o gerencial seria também junto lá com os executivos ou estratégicos, podemos dizer assim, tá? Mas aí temos os de criação, no caso. Os processos executivos ou estratégicos vão ser os executados pelos altos executivos, tá? Geralmente não constitui atividade que se repete, tá? Então eles não têm aquela rotina, né, de fazer aquela execução, tá? Então, geralmente, os processos executados pelos executivos, pelo estratégico, ele não é modelado, tá? Ele geralmente não é modelado porque ele não tem essa repetição, não tem esse passo a passo certinho que deve ser seguido, tá? Nesse sentido, tá?
Processos de criação e colaborativos, e aí são processos que são mais ligados à questão realmente de criação, de desenvolvimento de produto, campanha, né? Então, geralmente também não são modelados porque partem aí da questão de utilização de criatividade, esse tipo de coisa é muito subjetivo, tá? Então, você precisa ter alguma coisa mais objetiva para que você consiga fazer essa modelagem. E os processos transacionais, esses são os melhores, né? Os que vão ser modelados, tá? Por quê? Porque é aquele trabalho repetitivo, existe um padrão que é seguido toda vez que aquele processo é executado, tá? Então, ele vai realmente ficar enquadrado aí nesse conjunto definido de atividades, tá? Então, são aí os processos mais adequados para a gente realizar essa modelagem. Bom, além dessa primeira classificação, a gente tem uma classificação pelo tipo de cliente, tá? Então, os processos são primários e os processos de suporte. Então, em relação ao cliente, o que é que a gente tem em relação ao cliente, tá? Os primários, então, vão traduzir a existência realmente do negócio, então, aqueles objetivos que a gente tem vinculados aos nossos clientes. São processos que vão servir aí a clientes externos, e são ideais aí para projetos, né? Porque a gente consegue comprovar a melhoria no processo. E temos aí os processos de suporte. Geralmente a gente vai ficar focado nos processos operacionais, tá? Que é justamente esses processos operacionais que terminam virando requisito dos sistemas, certo? O processo de suporte são os que vão servir os clientes internos, então já são clientes ali, né, da casa, vamos dizer assim, tá? Então a gente tem o suporte técnico e o suporte social. Suporte técnico, parte de infra, tá? O social é as pessoas, né? Então, por exemplo, o serviço de atendimento a consumidor, né, que tem aquela abordagem mais pessoal. Então, contratar pessoal, avalar desempenho de empregados, esse tipo de questão aí que seria aí um suporte mais social. E aí, né, tem um exercício aqui para que vocês tenham uma noção, tá? Quem quiser tentar desenvolver esse exercício, bacana, dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Eu vou explicar ele, aí vocês dão uma pausa e podem tentar fazer. Mas eu já vou mostrar também o resultado disso aí. Quem tentar fazer, não precisa se preocupar nesse primeiro momento com a anotação correta, tá? Vocês podem usar uma anotação de fluxograma básico que vocês já tem algum tipo de conhecimento, né, sobre fluxograma, só realmente a questão dos processos, se a gente vai ter condições que devem ser executadas e aí vai bifurcar esse caminho, esse tipo de questão, tá? Bom, então a ideia aqui é criar modelo de processo de negócio para o seguinte processo acadêmico, avaliar a proposta de TCC, tá? Então, isso aí, o processo é esse, avaliar a proposta de TCC. Então, nós temos aqui um verbo, avaliar, e a parte do nome, a proposta de TCC, tá? Então, ó, nome do processo, avaliar a proposta de TCC. Qual é o escopo do meu processo? O objetivo dele vai ser avaliar uma proposta de trabalho de conclusão de curso. Então, ao final desse meu processo, eu tenho que ter conseguido realizar uma avaliação de uma proposta de TCC, tá? Qual é a descrição do processo, tá? Então, em geral, a gente passa uma descrição do processo para vocês, no caso da disciplina, ou se vocês estiverem realmente trabalhando, vai ser justamente aquele processo que eu falei sobre entrevistar os envolvidos, né? Para você entender como é que o processo acontece. Se tem alguma documentação, alguma ficha, né, que deve ser preenchida, tudo isso vocês precisam ter esse conhecimento, tá? Então, questionário, entrevista, conhecimento das normativas, então tudo isso vai dar o respaldo para que você faça essa modelagem, tá? Nesse caso especificamente, tem um texto aqui que vai descrever como é que esse processo acontece, tá? Então, ó, o processo se inicia com o recebimento pela coordenação de matrícula na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso por um aluno. Então, ó, já temos um evento inicial aqui. Então, quem é que vai iniciar? O aluno, tá? Um aluno vai
iniciar esse processo. Tá? Então, o processo inicia com recebimento pela coordenação da matrícula. Então, o aluno vai encaminhar aí para a nossa coordenação essa solicitação de matrícula, tá? Após a matrícula do aluno efetuada pela coordenação, então a coordenação vai lá, matricula o aluno, tá, na disciplina de TCC, o aluno deve escolher um dos temas disponíveis apresentado pelos orientadores. Aí ele vai fazer a escolha do tema, né? Após a escolha do tema, o aluno deve preparar e enviar a proposta de trabalho para a coordenação. Então, terminou de escolher um tema, ele vai preparar e enviar a proposta de TCC para quem? Para a coordenação. A coordenação, então, fará a avaliação da proposta, cujo resultado poderá ser aprovado, rejeitado ou parcialmente aprovado. Tá? Então, vai ser realizada essa avaliação e aí a gente tem avaliado, rejeitado e a questão de ser parcialmente aprovado. Parcialmente aprovado é quando você precisa fazer ainda alguns ajustes, tá? E aí ele bota aqui, ó, a proposta classificada como parcialmente aprovada precisa ser ajustada pelo aluno de acordo com as orientações da coordenação e enviada mais uma vez para a coordenação para ser avaliada, tá? Então, lá dentro, a gente tem uma repetição lá dentro, tá? Então, vai ser avaliado, se for parcialmente aprovado, ele tem que fazer as correções e enviar novamente a proposta, tá? Ao final do processo, uma proposta de trabalho e conclusão de curso foi aprovada ou rejeitada pela coordenação, tá? Então, quais são os resultados possíveis? Ou aprovado ou reprovado. Então, o parcialmente aprovado não é solução, não é resultado, tá? Porque ele é meio, você precisa enviar mais uma vez para a coordenação, certo? Entendido o processo, vocês podem agora dar uma pausa aqui no vídeo e tenta fazer essa modelagem, tá? Então, simples, básica, um fluxozinho, vocês não sabem nada das notações BPMN, então isso não é problema, tá? Mas eu vou dar continuidade para fazer essa correção para vocês, tá? Olha aí o que a gente tem de modelagem desse processo, tá? Então, ó, primeiro detalhe, olha aqui o nome do meu processo, avaliar a proposta de TCC. Tá? Então, aquele mesmo nome que eu tinha apresentado lá está aqui, avaliar a proposta de TCC. Quem está envolvido nesse processo? A coordenação e o aluno, certo? Quem é que começa esse processo? O aluno. Então, essa bolinha verde aqui, ó, o aluno está iniciando esse processo. Ele vai fazer o quê? Solicitar uma matrícula. Para quem é que ele vai solicitar a matrícula? Para quem é que ele vai enviar isso? Para a coordenação. De posse dessa solicitação, o que é que a coordenação faz? Vai matricular o aluno. Beleza, o aluno foi matriculado, qual é o próximo passo? O aluno tem que escolher um tema. Escolher um tema, depois que escolher o tema, ele deve preparar e enviar a proposta. Tá? Envia a proposta de volta para a coordenação. Tá? Então, ele volta para a raia aqui de baixo e aí ele vai avaliar essa proposta. Certo? Quais são os possíveis resultados aí que eu tenho dessa avaliação da proposta? Ele pode ser parcialmente aprovado, ele pode ser aprovado, então aqui, ó, proposta aprovada, então esse vermelhinho aqui é um evento fim, e aqui ele pode ter sido negado, rejeitado, então a proposta foi rejeitada. Como só existe como resultado duas opções, ou aprovado ou reprovado, tá? O parcialmente, o que é que acontece? A coordenação entra com as recomendações de ajuste. E aí envia para o aluno, que vai fazer o quê? Ajustar a proposta e novamente envia para a avaliação. Então, esse gateway aqui, tá? Ele existe justamente porque duas formas de iniciar aqui o processo, a tarefa de avaliação de proposta. Ou a preparação inicial da proposta e envio do aluno, ou depois que ele já fez o ajuste, ele pode trazer de volta essa avaliação de proposta. Certo? Pronto, só isso, tá? Então, provavelmente quem fez com fluxo não deve ter definido a questão de aluno, de coordenação, tá? Isso aí não é problema. Mas
a ideia é que pelo menos essa parte aqui, ó, vocês consigam já ter tido uma ideia, tá? Então, quem conseguiu mais ou menos ficar nesse padrão aí, tá bacana, tá? Já tá com uma visão aí, certo? Quem não conseguiu fazer desse formato, não se preocupe, tá? Então, com a prática, vocês vão melhorando isso aí. Show? Beleza? Bom, eu termino por aqui essa parte de falando dos processos de uma forma geral, tá? Então, aí vocês lembram que a gente vai fazer as modelagens as is e as modelagens to be, tá? Então, as as is, revisando aí, hein, galera? As as is é aquela que está acontecendo naquele momento. Como é que acontece? Então, por exemplo, isso aí é o que acontece para você fazer a questão de avaliar uma proposta de TCC, tá? Mas, por exemplo, vocês podiam ter em algum momento aí um gargalo, alguma coisinha aí, e aí para que a gente conseguisse resolver esse gargalo, vocês poderiam sugerir uma alteração nesse processo. Esse novo modelo com essa alteração do processo seria o modelo to be, tá? Então seria assim que a gente providencia aí nossa melhoria. Acho que a partir dessa aula de hoje vocês vão começar a ficar mais animados com a disciplina que vinha só muito teórica, muito teórica. Mas agora vai ficar bacana, tá? No próximo vídeo eu já vou começar a falar da anotação e vou mostrar para vocês o Visage, né? Então a gente começa a mostrar a anotação e já vai mostrando lá no Visage para que vocês possam ir tendo essa noção. Vou passar para vocês também uns vídeos complementares dessa modelagem com o Visage, né? Então tem um material bacana, tem um curso bacana que tem lá no YouTube, tá? Ele já é um pouco antigo, mas a modelagem em si é um padrão, é uma anotação que ela não sofre essas alterações com o passar do tempo. Na realidade, ela hoje é consolidada, é uma anotação consolidada, tá? E muito utilizada, tá? Então é isso, beleza? Vou começar a falar das anotações e já deve surgir aí uma atividadezinha para vocês, tá? Então, nossa primeira atividade é pontuada, para que vocês possam... Eu vou dar uma semana para vocês fazerem a entrega. Então, de sábado a sábado, para que vocês possam fazer a entrega dessa atividade. E aí, a gente já começa a pontuar. Beleza? Bacana? Então, é isso, galerinha.